testamento ou doação em vida? Qual das duas ferramentas realmente organiza a herança da sua família? E qual delas, se usada do jeito errado, pode acabar criando exatamente o conflito que você queria evitar? Fica até o final que eu vou te mostrar os dois lados dessa decisão. Eu sou Emily Santos, advogada especialista em inventários, sucessões e planejamento patrimonial. Trabalho todos os dias ajudando famílias a organizar patrimônio antes que ele vire motivo de disputa. E hoje eu vou te explicar com detalhes a diferença real entre testamento e doação em vida e quando cada um faz sentido para a sua situação. Essa dúvida aparece toda vez que alguém começa a pensar em organizar o patrimônio antes de precisar dele. E isso não é só para quem tem muito dinheiro, é para qualquer família que tem um imóvel, uma reserva financeira ou um pequeno negócio e não quer deixar tudo para resolver só depois de uma morte, no meio do luto, sem nenhuma orientação prévia. O problema é que testamento e doação resolvem problemas diferentes. Muita gente escolhe um dos dois sem entender o outro e acaba criando uma organização incompleta, que parece segura, mas deixa brechas exatamente nos pontos que mais geram briga entre os herdeiros. E essa organização prévia se torna ainda mais importante quando existem dívidas envolvidas, porque a forma como o patrimônio é estruturado hoje pode determinar se os herdeiros vão herdar um problema ou uma proteção. Como funciona o testamento na prática? O testamento ele só produz efeito depois da morte de quem o escreveu. Até lá, ele pode ser alterado quantas vezes a pessoa quiser, sem precisar justificar o motivo. Ele serve para direcionar como os bens serão distribuídos, mas sempre respeitando a parte que a lei já garante aos herdeiros necessários, que são os filhos, o cônjuge e, na ausência deles, os pais, chamada de legítima, que corresponde à metade do patrimônio. A outra metade, chamada de parte disponível, pode ser destinada livremente, inclusive para alguém que não é herdeiro legal, como um sobrinho, um amigo próximo ou uma instituição. Só que existe um detalhe que confunde muita gente. O testamento não elimina o inventário depois da morte. Ele só direciona a partilha dentro do processo, que ainda vai precisar ser aberto normalmente. Como funciona a doação em vida e o que é colação? A doação já transfere um bem enquanto a pessoa está viva. Isso significa que aquele bem específico sai do patrimônio dela agora e não depende de inventário depois. Pelo menos em relação a esse bem. O problema é que doação feita para um herdeiro conta como adiantamento da herança e precisa entrar na conta na hora da partilha final, o que a lei chama de colação. Na prática, isso significa que quando o doador falecer, o valor daquele bem doado é somado de volta ao patrimônio total, só para calcular se a divisão entre os herdeiros continua justa. Se essa colação não for bem documentada, ou se a família simplesmente esquecer de declarar, isso vira motivo de briga entre os irmãos anos depois, quando um descobre que o outro recebeu um imóvel e nunca prestou contas disso para os demais. E se a família não fizer nenhum e nem outro? Quando não existe testamento, nem doação organizada, tudo segue a chamada sucessão legítima, a ordem que a própria lei define, sem nenhuma flexibilidade. Isso significa que a vontade da pessoa nunca chega a ser formalizada e a divisão do patrimônio segue estritamente o que está no Código Civil, mesmo que não fosse exatamente o que ela desejaria. É o cenário mais comum no Brasil, porque a maioria das famílias simplesmente não planeja nada, e é justamente aí que aparecem as maiores surpresas na hora do inventário. Quando cada instrumento faz mais sentido? O testamento costuma fazer mais sentido quando a pessoa quer manter controle e flexibilidade em vida, sem abrir mão de nada agora, e ainda quer ter liberdade para mudar de ideia no futuro. Já a doação faz mais sentido quando já existe uma decisão tomada sobre o destino de um bem específico, e a pessoa prefere resolver isso enquanto está viva, acompanhando o processo de perto e evitando que aquele bem específico vá parar no inventário longo. Na prática, famílias com patrimônio maior costumam usar os dois ao mesmo tempo, um cuidando de parte do patrimônio agora e o outro organizando o restante para depois. Herança boa e herança ruim.
O que acontece com as dívidas? Um ponto que poucas pessoas perguntam, mas que faz toda a diferença. Herdar não é só receber bens, é receber também as dívidas do falecido, até o limite do valor da herança recebida. Ninguém é obrigado a pagar dívida do falecido com o próprio bolso, além do que recebeu. Isso vale tanto para quem recebe por testamento, quanto por sucessão legítima, e é um dos motivos que levam alguns herdeiros a considerar a renúncia, especialmente quando o passivo é maior que o patrimônio deixado. O papel do testamenteiro na execução do testamento. Quando existe testamento, é comum nomear um testamenteiro. A pessoa ela fica responsável por garantir que a vontade expressa no documento seja cumprida à risca durante o inventário. Pode ser um herdeiro, um advogado de confiança ou qualquer pessoa indicada pelo próprio testador. Essa figura tem direito a uma remuneração, chamada de vintena, e sua atuação costuma reduzir bastante o risco de discussão sobre o que o falecido realmente queria. Um caso real que ilustra bem essa situação. Eu atendi uma família em que o pai tinha 3 filhos e um patrimônio de 2 imóveis e uma reserva financeira considerável. Ele optou por doar, ainda em vida, um dos imóveis para o filho que morava com ele e cuidava da casa, e deixou o testamento organizando o restante entre os 3, respeitando a legítima. Quando ele faleceu, a doação já estava formalizada, com colação documentada, e o testamento deixou claro como o restante seria dividido. O inventário, que poderia ter se arrastado por anos numa família sem esse planejamento, foi concluído em poucos meses, porque não havia nenhuma zona cinzenta para discutir. Esse é exatamente o tipo de resultado que testamento e doação bem combinados conseguem entregar. Por onde começar esse planejamento agora? Se você chegou até aqui e quer começar a organizar isso na sua família, o primeiro passo é simples: fazer uma lista completa dos bens com valor aproximado de cada um e uma lista dos herdeiros. Com isso em mãos, marque uma conversa com um advogado especialista em sucessões para avaliar, caso a caso, se testamento, doação ou os dois juntos fazem mais sentido para o seu patrimônio específico. Esse primeiro passo sozinho já coloca a família à frente da grande maioria que nunca chega a organizar nada. Perguntas rápidas: posso mudar de ideia depois de doar um bem? Depois de formalizada a doação, em regra, não pode ser desfeita por simples arrependimento, salvo hipóteses específicas previstas em lei, como ingratidão do donatário. Doação sem escritura pública vale? Depende do bem. Imóveis exigem escritura pública e registro. Bens móveis de menor valor podem ser feitos por instrumento particular, mas formalizar por escrito sempre traz mais segurança. Testamento feito à mão tem validade? Sim, existe o testamento particular, mas o mais usado na prática é o testamento público feito em cartório, justamente por reduzir bastante o risco de contestação futura. Quem paga o ITCMD? O herdeiro ou o espólio? Formalmente, quem recebe o bem é responsável pelo imposto, mas na prática o valor costuma sair do próprio espólio antes da partilha final ser concluída. Testamento pode ser contestado depois da morte? Sim, herdeiros podem contestar judicialmente se houver indícios de vício de vontade, incapacidade do testador no momento da assinatura ou descumprimento de formalidades legais. Nos casos que acompanham, o erro mais comum não é escolher testamento ou escolher doação, é não escolher nenhum dos dois e deixar tudo para resolver só no inventário, sem nenhuma organização prévia. Já vi famílias com patrimônio considerável, incluindo imóveis e empresas, que nunca tinham conversado sobre esse assunto. O resultado foi um inventário que se arrastou por mais de 2 anos, só porque nada tinha sido planejado com antecedência. E quando existe testamento com testamenteiro nomeado, o processo costuma ser sensivelmente mais organizado, porque existe uma pessoa de confiança acompanhando cada etapa de perto. O maior risco da doação em vida mal feita é a família achar que já resolveu o assunto e esquecer de formalizar a colação corretamente. Eu já acompanhei um caso em que o pai doou um apartamento para um dos 3 filhos, sem nenhum documento explicando isso para os demais. Anos depois, na hora do inventário, os outros 2 descobriram a doação e sentiram que tinham sido enganados. E o que deveria ser uma partilha tranquila virou uma disputa judicial que durou mais tempo do que se a doação nunca tivesse acontecido. Já vi também famílias que descobriram só depois da morte que o patrimônio tinha mais dívidas do que bem. E a falta de planejamento nesse caso específico transformou o que deveria ser uma herança em uma decisão difícil sobre aceitar
aceitar ou renunciar. Testamento organiza como o patrimônio será dividido depois da morte, mantendo flexibilidade em vida. Doação já resolve parte disso agora, mas exige atenção à colação. Sem nenhum dos dois, tudo segue a sucessão legítima, sem nenhuma personalização. A decisão certa quase sempre depende do tamanho do patrimônio, da relação entre os herdeiros e do que a família quer garantir. Na prática, o que separa uma família organizada de uma família em conflito quase nunca é o tamanho do patrimônio, é a existência ou não de um plano formalizado com antecedência. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor essas duas opções, comenta aqui qual delas você já conhecia e compartilha com alguém que está pensando em organizar o patrimônio da família.